Psicologia, meu caro. Sou psicólogo. Eu acho que eu sou o psicólogo aqui, gente, presente. O que a psicologia está fazendo num Beatitude, um centro de espiritualidade, psicologia e bem viver? Pois é, teve um carinha aí, eu não vou falar quem, mas está sentado aqui do meu lado, que ficou me provocando, né? Pra saber o que a psicologia pode fazer aí para contribuir com essa questão da espiritualidade, o que ela pode trazer, né, para esse entendimento do ser humano. E como o Júlio fala, ainda a psicologia ela tá precisando ser aprofundada, né? Porque fica muito no senso comum que a psicologia, a gente vai lá e conversa com o psicólogo, né? Se fosse só isso, a gente ia ser uma maravilha. Mas não, né? A gente estuda pra caramba, tem muitas técnicas, conceitos e formas da gente entender, como o Júlio falou, né? A minha linha é a cognitivo-comportamental, mas existem, sei lá, umas 50 e poucas linhas da psicologia aí que está registrada no conselho para trabalhar. Então, muitas formas de entender a perspectiva do ser humano. E aí o Júlio vem com essa provocação, né? E aí, vai fazer o quê no Beatitude? Vai contribuir como, né? Aí a gente foi pro fight, né? A gente foi pro fight. A gente foi pro café, na verdade. A gente vai pro café. Não é, tá? Vamos falar a verdade, a gente não vai pro fight, a gente vai pra um café aqui perto. A gente vai pro café aqui perto e aí a gente começa a debater. Até que o pessoal que tá nos vendo aí vão saber que se fosse pro fight, a coisa sair em desvantagem, né? O Júlio ia estar em desvantagem. Ele acha que tem 1,95 m, que ele é grandão. Não, mas foi muitos cafés justamente para discutir isso, né? Sim. Deixa eu só dizer aqui que até hoje eu acho que eu tenho isso ainda. Eu tenho medo de psicólogo, eu tive muito mais medo porque a minha sensação sempre com um psicólogo é que ele vai descobrir os meus segredos. Ele descobre, gente. Vocês não sabem que a gente descobre tudo. Não, mentira. Sério mesmo. Até quando eu era estudante, tinha professores que eram da psicologia, eu sempre ficava com esse pé atrás, porque esse pessoal tá me analisando, o jeito que eu tô sentado, o jeito que eu tô falando, o jeito que eu tô reagindo. Tá vendo, Júlio? Tá vendo? Então, Cleito, e é bem assim. Mesmo assim, eu te convidei para pensar junto Beatitude. E é bem assim, pessoal. A gente analisa, a gente fica vendo as coisas, só que a gente só fala mediante apagamento, né? O diagnóstico, assim, a gente só tem uma tabela que a gente segue, então a gente só dá o diagnóstico, assim, mediante apagamento. Então, não se preocupa, Júlio, a gente não... Não, tô brincando, pessoal, não. Mas, eu tô entendendo, vocês criam o medo nas pessoas e cobram depois, nós né? criamos, o medo já tá em vocês. Eu não sei de nada, o medo já tá ali, né? Mas, enfim, quando a gente começa a falar sobre essa psicologia, né, e o Júlio traz o papinho da espiritualidade junto, e aí eu começo a entender que a espiritualidade é uma busca de sentido e propósito de vida, aí eu questiono, ok, Júlio, beleza, se a espiritualidade que a gente está querendo trabalhar é isso, como a gente vai chegar nela se os nossos pensamentos e emoções estão atrapalhados? Se muitas vezes os nossos pensamentos eles estão lá no passado, ou às vezes estão projetando coisas que nem aconteceram ainda, estão lá no futuro, e a gente fica nesse vai e vem aí de passado e futuro e a gente acaba indo para um sentido e um propósito confuso, atrapalhado ou raso, como o Júlio traz ali, né? Uma forma que a gente vai e aí volta, não e às vezes a gente está se sentindo assim, às vezes a gente tá... A emoção, a gente vai falar um pouquinho aí depois das emoções, o quanto ela influencia na tomada de decisão e os pensamentos também influenciam, não só as emoções. A cognição influencia muito, né? E aí ok, como a gente pode fazer então, Júlio, para a psicologia ela tentar ajudar ou auxiliar ou se agregar, né, nessa busca de sentido? E aí a gente foi para algumas técnicas e ferramentas que a gente usa, né? A galera que acompanha a gente sabe que a gente trabalha muito com mindfulness, mas a gente já está trabalhando com outras ferramentas, né, das terapias contextuais aí, aceitação e compromisso, autocompaixão, enfim. E aí a gente começa a fazer esse movimento. E aí a gente já não sabe mais se a gente está indo mais forte na busca de sentido e de espiritualidade ou mais forte no entendimento e processamento das emoções e pensamentos. E para nós não importa qual que é o start, qual que é o início disso tudo, né, Júlio? A grande diferença, porque a espiritualidade ela lida muito com exercícios, né? A oração, por exemplo, é um exercício. A meditação é um exercício. O silenciar é um exercício, fazer um culto ou participar de um culto é um exercício. Então, existem muitas formas de exercitar espiritualidade.
Mas a psicologia, justamente contigo, Clairton, você trouxe muita evidência para as coisas. Porque até isso que eu acabei de falando, né? Oração, meditação, silenciar, o respirar de forma concentrada e atenciosa, né? A psicologia tem mostrado que isso faz diferença, né? Que isso tem um impacto nas pessoas. Então, o que eu tenho visto, assim, que a psicologia, agregado com a espiritualidade, tem trazido uma certa concretude, uma evidência, e também apontado possibilidades justamente de resolver essas questões que você diz, né? Que são as nossas atrapalhações em termos de emoções, pensamentos, comportamentos. Você tem sempre trazido isso, né? Dado uma concretude. Espiritualidade constrói sentido, e a tua pergunta é como é que a gente constrói sentido? Como é que faz? Bom, a psicologia tem ferramentas que já são usadas e que funcionam, que ajudam nessa construção de sentido. Então a gente vai agregando essas coisas, e esse me parece o grande diferencial do Beatitude, né? De justamente fazer essa combinação, não para ficar lá na discussão teórica, que é o que a psicologia e teologia às vezes ficam em longas discussões teóricas, mas a gente quer justamente trazer essa discussão teórica para a ação, né? Para a prática. E aí quando tu fala, ok, então a gente vai fazer uma prática de espiritualidade, uma oração, vamos silenciar. Fala silenciar para a mente do Clairton, ver se é fácil. Se eu já falo rápido, imagina como é que a minha mente trabalha, a mente da criança aqui. E aí, muitas das vezes eu me sentia desconfortável, por exemplo, sei lá, num culto ou numa missa, porque eu não conseguia acompanhar o pessoal silenciando, a minha mente eu começava a silenciar, daqui a pouco, ih, olha ali, tem um quadro novo, ih, aquela pessoa, ih, tô sentindo um cheiro, não sei o quê. Aí minha mente começa a viajar, né, e daqui a pouco peraí, que eu tenho que voltar pra oração, deixa eu ver o que estão falando. Tá. E aí eu, de novo. Então eu não fazia, eu tava lá, mas não tava, e ficava desconfortável pra caramba. Então quando a gente começa a unir técnicas de atenção plena no momento presente, por exemplo, isso facilita o meu momento de espiritualidade. Isso potencializa, dá qualidade para o que eu estou fazendo ali. Então eu acho que nesse sentido que a gente fala, que a gente brinca, né, que as duas, a gente não vê elas mais separado, né, a psicologia, a espiritualidade, a gente não consegue mais separar isso, tá junto para nós nesse entendimento. Nesse sentido, uma potencializa, dá qualidade para a outra. No mesmo sentido que se eu tenho um propósito de vida e tá claro isso, eu gosto de usar claro, é bem tipo ligar uma lanterna e focar naquilo ali, tá claro, aquela parte ali tá clara. Então se isso tá claro, então vamos de corpo e alma, vamos de sentimento e pensamento. Isso tudo trabalha a favor. Isso. Mas no momento em que tá meio obscuro, a lente tá desfocada, tá meio cinza, eu não consigo ver direito, a gente vai meio com medo, a gente vai mais devagar, a gente vai cauteloso, daqui a pouco a gente trava. Então, quando a gente fala dessas questões de emoções, por exemplo, elas influenciam muito não só no nosso comportamento, mas no nosso organismo. Ou seja, tem uns cientistas aí que falam, né, quando eu tô sentindo medo, eu não tô só sentindo medo, o meu corpo todo é medo, meus ossos são medo, o meu cabelo é medo, tudo é medo, porque esparramou aquilo ali tudo no meu corpo. Então, como é que a gente trabalha para isso não influenciar, porque não tem como não influenciar, né? Vai influenciar, mas não atrapalhar a minha rotina, não atrapalhar a minha busca pelo sentido da vida. E vai ter momentos de tristeza, de estresse. Eu gosto muito de falar das emoções negativas, né? Porque é essas que a gente tem que ir pro fight mesmo, né? E não num fight de brigar e acabar com elas. Na verdade, é de entender e abraçar elas. Elas que estão brigando contigo e tu tá só recusando elas, né? Na maior parte das vezes, tu tá recusando essas emoções. E a ideia é aquela emoção que tá brigando contigo, tu chegar ali e tentar abraçar ela e acolher ela. Isso é o mais difícil. Às vezes é mais difícil pra gente, porque a emoção não quer isso, né? Ela não tá acostumada. Vocês viram que sou eu que falo demais, né? Ele engata uma primeira e não para mais. Eu acho que você trouxe um ponto aqui que é bem, bem legal, né? Que a espiritualidade... Que eu quero falar. A espiritualidade, ela não tem medo da crise. Ela não tem medo do sofrimento, ela não tem medo das emoções negativas, porque ela entende que
Isso é o ser humano, né? Nós somos isso, né? Nós somos isso tudo. Nós não somos só acerto e vitórias e conquistas. Nós somos também os nossos medos, os nossos fracassos, as nossas incertezas, né? E a psicologia que tu tem trazido para dentro do Beatitude, ela tem nos ensinado no sentido de, não naquela ilusão de que eu vou espantar a crise, espantar o medo, acabar com a tristeza, que é o que tem muito hoje, né? O papo de espiritualidade, psicologia hoje, é exatamente o que a gente falava lá na nossa primeira parte, tem muito essa pegada de algo fácil, né? Acabo com essa tristeza em 5 dias. Exatamente. Você vai fazer aquilo e não vai ter mais problema, você vai ser uma pessoa de sucesso, você não vai enfrentar mais medo, você não vai ter mais ansiedade, você não vai ter mais problema nas relações. E isso, a gente entende que isso que bom se fosse assim, mas o ser humano não é assim, a vida não é assim. E isso é algo que a espiritualidade traz muito forte, e você com a psicologia tem nos ensinado a lidar com isso, né? Eu não consigo evitar o medo, mas como é que eu posso lidar com o medo? E como existem coisas muito concretas, exatamente. Como eu olho o medo de uma outra perspectiva, eu não consigo espantar a minha ansiedade, mas como é que eu posso olhar ela de uma outra maneira? Isso é fundamental. Essa me parece ser a grande sacada, né, para viver hoje em dia, que num mundo onde existe tanto medo, tanta insegurança, tanta violência, tanta incerteza, né, em todas as idades, aí ela ataca. Como é que a gente consegue justamente lidar? E aí aquilo que a gente dizia de ferramentas, de instrumentos vão ser fundamentais para lidar com isso. Acho que a gente tem que fazer aí, galera, se vocês usam alguma ferramenta aí para lidar com emoções negativas, vamos dizer assim, né, para não ofendê-las, né, porque elas são extremamente fundamentais, acho que até mais que as positivas, né? Como o Júlio falou, a crise é que faz a gente dar um start, fazer alguma coisa pela vida, dar um sacode ali, reage. Né? A pergunta pelo sentido da vida, ela nasce da crise, né? Olha só, exatamente, que profundo isso, gente. Isso tem muito a ver com o Vitor Frankl. A pergunta pelo sentido nasce exatamente da crise, porque o ser humano é um ser de crise. E é ali, justamente na situação de crise, que você vai precisar responder o propósito definitivo. Por isso que as religiões acabam criando crise. Por exemplo, de fazer jejum, de subir uma montanha, de ficar em silêncio. Caminhar descalço. São técnicas, justamente, exercícios para você se confrontar com a crise. E lá na crise é onde as melhores respostas vão surgir. A crise que a gente tem medo e tenta fugir dela, mas são sempre oportunidades. A espiritualidade, ela viceja a partir das crises. E aí eu digo, ok, concordo com o Júlio, que essas crises, elas são para a gente conseguir fazer esse movimento de transformação, se tu estiver preparado para ela. Exatamente. Se ela não te pegar no susto, né? Porque é aquela coisa, eu brinco até, quando a gente tá vendo ali que tem uma pessoa atrás de uma árvore, por exemplo, tá? Vou fazer uma metáfora aqui. Então, tem uma pessoa atrás da árvore ali, e tu vê que aquela pessoa tá ali e ela vai te assustar quando passar, tu pode até ter uma reação física, um negócio físico, mas emocionalmente, psicologicamente, tu não vai se desorganizar pra caramba, assim, né? Tu vai ter a reação porque é o que tu viu que ia acontecer, previu. Teve uma previsão daquilo que tava vendo. Agora, se tu não vê que a pessoa tá ali, né? E do nada tu leva um susto, tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que passam mal, porque é muito súbito. Então, quando a gente trabalha nessa perspectiva de juntar, né, o que a gente está falando, Beatitude, juntar isso tudo, é a gente não acabar com o que está ali, porque o papel daquela pessoa que está atrás da árvore, o papel dela, que ela vai desempenhar ali naquele dia, naquela situação, é assustar, ok? Mas eu não vou acabar com aquela pessoa ou com aquela situação, mas eu posso estar melhor preparado para ela. Então, quando a gente trabalha espiritualidade e aspectos da psicologia, e aí a gente pode olhar um pouquinho para as emoções, pensamentos, comportamentos, é a gente também não se desorganizar com uma situação dessa forma. Uhum. Não tem problema se desorganizar, eu não estou julgando quem se desorganiza. E a gente se desorganiza às vezes, a gente não está todas as vezes vigilante 24 horas por dia para ver o que está acontecendo à nossa volta. A gente vai levar sustos às vezes, a gente vai se desorganizar às vezes, e não tem problema. O problema está com
com o segundo susto, com a segunda flechada, a gente diz, né? Então, o primeiro susto é da pessoa que tá ali. O segundo susto é tu dando em ti mesmo, tu te apavorando daquela emoção que tu sentiu e não conseguindo retornar pro seu equilíbrio, né? Então, é nesse sentido que a gente fala que a gente, com essas ferramentas, a gente trazer mais para uma questão mais assertiva da tomada das crises, do estresse do dia a dia, da relação com o outro. Então, é mais ou menos nesse sentido a pegada. Sim. E aí, finalizando também essa... o Júlio, vocês estão vendo, né? O Júlio tá finalizando com tudo. Finalizou com outro assunto, agora tá finalizando com esse. A questão da psicologia, você falou antes da atenção, né? Para nós foi muito importante no Beatitude o mindfulness. E mindfulness, aí fica para você. Vocês sabem o que é mindfulness? Já exercitou, já vivenciou, já leu sobre mindfulness? E para nós, né, Clair, foi a primeira ferramenta que nós trouxemos para dentro da espiritualidade quando nem existia o Beatitude. Lá na pandemia, diante daquela tragédia toda, nós dois, num dos cafés, né, à distância também, porque a gente estava em quarentena. Isso. O que a gente pode oferecer para as pessoas, né? Vamos oferecer numa plataforma online essa combinação de mindfulness e espiritualidade. Para enfrentamento de crise. Para enfrentamento de crise. Aí, ó. O que é mindfulness e essa ferramenta da espiritualidade? E brevemente, aí porque a gente já tem que terminar esse Vocês estão vendo, né? Porque ele que tá cortando barato hoje, hein? Certo. Então, brevemente, assim, porque o Mind, ele não é só uma palavra, né? Ele é todo um conceito por trás dele. Mas hoje, a partir das nossas pesquisas e o que a gente vem trocando, inclusive num curso de especialização que tem aqui na Faculdade Zeste, vai sair agora a segunda turma, sobre Mindfulness e espiritualidade. Os alunos também construíram um conceito de Mind no curso e foi bem legal. Mas Mind, né, hoje, separado dessa questão de religiosidade, quando atravessou para esse lado de cá do oceano, ele separou isso, né? Uhum. Mas ele via muito benefício. Mas hoje o Mind, claro, ele é usado de várias maneiras, mas uma questão fundamental é estar atento ao momento presente, isso já é bem difícil. Uhum. Estar aberto às experiências, isso é bem difícil. E não ter julgamento. Mas não é o julgamento do outro, é o teu julgamento contigo mesmo. Então, olha essas três premissas aí que ele coloca. Estar atento ao momento presente, estar aberto à experiência e não ter julgamento. Uhum. Cara, se a gente for pensar, e eu provoco vocês aí para responder hoje, no dia de hoje. Nem sei quando vai sair isso aí, mas pensa no dia de hoje. Quantas vezes tu conseguiu fazer uma dessas três coisas? Uhum. Porque o nosso cérebro, ele tá sempre no piloto automático e se baseando em experiências e referências do passado, ou enfim, de experiências que ele já passou, ou que ele viu alguém passar, e usa isso como referência. E não tem problema, a gente precisa de referências, a gente precisa ter esse modelo, senão a gente buga, né? Cada vez a gente tá atento, prestando atenção e inventando uma coisa nova. Mas nesse sentido de conseguir fazer esse movimento em alguma situação do teu dia para quebrar esse piloto automático, que eu digo que é o teu momento Mind. Uhum. E a gente trabalha o Mind, que é bem legal. Existem várias linhas do Mind, né? O nosso Mind é um Mind muito prático, é muito na rotina, é muito no teu dia a dia. Uhum. Não é necessário tu ir para a natureza. Eu sempre digo, né? Ótimo se tu puder ir para Maldivas praticar Mind lá. Eu também vou querer ir, né? Ou pro meio da natureza, né? Ou vou para Los Angeles lá praticar Mind lá. Ótimo, não tem problema. Mas o que a gente propõe é o Mind ali, no fight do dia a dia, na tua rotina, no teu estresse, e é aqueles estresse pequenininho que vão aumentando, e quando vê tu não suporta mais aquele estresse e buga. Então é o nosso Mind que a gente tá exercitando, né? É essa palavra. Isso. Exercitando é esse Mind para ti, sabe o Mind que tu usa no dia a dia? No trânsito, por exemplo. Ou nas relações com colegas de trabalho, ou no próprio trabalho, ou na alimentação. Na alimentação, no teu exercício, ou até mesmo, sei lá, na tua relação, né, com outro. A gente pode pegar a relação contigo mesmo. Então, tu tem momentos de Mind que é só para ti, tu pode fazer momentos de Mind que é para o outro também, ou até para o próprio ambiente. Então, a gente vai trabalhar essa perspectiva em vários... Isso. E aí está mais um tema que nós queremos abordar de uma forma muito mais
ampla, né, aqui no podcast, justamente mindfulness como uma dessas ferramentas possíveis, de tantas outras, né, que a gente já tem usado. Se vocês quiserem mais mind, bota ali mais mind que a gente fala sobre mind. Exatamente. Toca a ficha, Júlio. Bom, o nosso centro se chama Espiritualidade, Psicologia e Bem Viver. Primeiro, Beatitude, né, Cleir? Ah, isso mesmo. Beatitude. Tu decorou o que é? Ontem ele estava decorando. Beatitude é uma palavra importantíssima, né? Ela foi importante para a filosofia, importante para a teologia e importante para a psicologia, né? E ela significa muitas coisas. Beatitude, de um modo geral, assim, a gente poderia dizer que ela tem a ver com felicidade profunda, né? Não é qualquer felicidade. Isso. Plenitude e sentido, né? Algo que consegue agregar essas três coisas. Então, imagina, sentido, felicidade e plenitude. Beatitude condensa essa grandeza. Olha a responsabilidade aí, rapaz. Olha a responsabilidade. E é por isso que o Beatitude se chama Beatitude, Centro de Espiritualidade, Psicologia e Bem Viver. Esse Bem Viver aí no final, ele não tá aí só para ficar um título bonito, né? Não. O Bem Viver é o grande ponto de chegada, né? O que a gente quer de fato com Beatitude. O Beatitude aí do início e do final, né? Se a gente olhar o título, ele justamente junta isso tudo, né? É construir um bem viver. E de onde vem bem viver para nós do Beatitude?